E se a gente pudesse parar as piores doenças antes mesmo de elas começarem? Vamos entender essa revolução? O objetivo não é só detectar cedo, mas impedir que doenças como câncer ou Alzheimer sequer aconteçam. Hoje, o nosso sistema de saúde é muito reativo. A gente costuma tratar a doença só depois que ela aparece. Mas e se tudo isso estiver prestes a mudar, graças a uma virada de chave na tecnologia? É o que faz o Delphi 2M, uma IA que aprende a língua da saúde para prover o que vem a seguir. Essa IA analisou dados de 400 mil pessoas para prever mais de 1.000 doenças diferentes. Impressionante, né? O mais legal é que ela prevê qual doença, quando pode surgir e até quantas ao mesmo tempo. E olha, a precisão é tão boa quanto, ou até melhor, que os melhores modelos que focam em uma única doença. Isso é só o começo. Quanto mais dados, como os genéticos, mais preciso ele fica. Tá, mas como isso se torna útil no dia a dia? Bom, imagina um coach de saúde no seu bolso. Não é só uma IA. É um time de especialistas virtuais, cada um com uma função específica na saúde. A eficácia é nítida. Os médicos avaliaram o sistema como sendo mais que o dobro de útil. E ele tem memória de longo prazo, então ele aprende com o tempo e adapta os conselhos. E não para por aí. Agora, estamos achando sinais biológicos que antes ficavam escondidos no corpo. Com o exame de sangue, dá para saber a idade biológica de 11 órgãos diferentes. Imagina só, monitorar a inflamação com um sensor na pele, tão fácil quanto medir a glicose hoje. Juntando todas essas peças, a gente não está só melhorando a medicina, a gente está reescrevendo as regras. Estamos saindo de um sistema que trata doenças para um que realmente previne de forma proativa. Pela primeira vez, as ferramentas para impedir que as doenças comecem estão ao nosso alcance. Essas ferramentas já estão sendo criadas, prometendo um futuro que parecia ficção científica. Olá! Hoje a gente vai falar de uma virada de chave, uma mudança fundamental na medicina. Estamos saindo daquela lógica de só tratar a doença depois que ela aparece para algo muito mais poderoso, a prevenção de verdade. E o motor dessa mudança é uma tecnologia que, olha, até pouco tempo atrás, parecia coisa de ficção científica. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se fosse possível parar doenças como câncer e Alzheimer antes mesmo de elas darem o primeiro sinal? Imagina só, um mundo onde o foco não é só achar o câncer mais cedo, mas garantir que ele nem tenha chance de começar. Parece distante, né? Mas essa é a promessa que a tecnologia está começando a tornar possível. O nome disso, o grande objetivo de toda essa revolução, é o que os médicos chamam de prevenção primária. A ideia é bem simples, mas é poderosa. Não é só detectar uma doença no comecinho, é impedir que ela sequer exista. É basicamente o santo graal da medicina. E olha, essa é uma diferença muito importante, porque o que a maioria de nós pensa quando ouve prevenção, tipo mamografia ou colonoscopia, isso na verdade é a prevenção secundária. O objetivo ali é achar a doença cedo. A prevenção primária de verdade, e o melhor exemplo são as vacinas, impede que a doença sequer comece a se desenvolver. E o mais surpreendente é que essa ideia de prevenção primária não é nada nova, ela já existe há mais ou menos uns 75 anos. Mas, se a gente tirar as vacinas da conta, o progresso foi muito, muito lento, principalmente para aquelas doenças crônicas que mais afetam a gente hoje em dia. E por que isso? Bom, o problema central é que todo o nosso sistema de saúde foi montado para ser reativo. Ele é ótimo para apagar o incêndio, sabe? Para tratar a doença depois que ela aparece. Mas ele não foi pensado para evitar que o fogo comece, para construir e manter a saúde desde o início. Então fica a pergunta, por que esse impasse durou tanto tempo? A resposta é até que simples. A gente não tinha as ferramentas certas para fazer isso acontecer. Até agora. Porque finalmente essas ferramentas começaram a aparecer. E é aqui que a história muda. A solução está sendo construída com um novo kit de ferramentas de inteligência artificial. E pela primeira vez na história, essas ferramentas estão nos dando a capacidade de, literalmente, olhar para o futuro da nossa própria saúde. Para entender como isso funciona, pensa naqueles modelos de linguagem, tipo o que completa as frases no celular. Só que, em vez de prever a próxima palavra numa frase, essa IA olha para todo o histórico de saúde de uma pessoa e prevê o próximo capítulo. Qual a próxima condição de saúde que pode aparecer? A primeira grande ferramenta desse kit se chama Delphi 2M. É um modelo de IA que foi treinado basicamente para aprender a linguagem da saúde humana, para entender a gramática de como as doenças se desenvolvem e se conectam ao longo da vida de alguém. E como ele aprendeu isso? O sistema analisou dados de 400 mil pessoas, olhando históricos de saúde de longo prazo.
Com todo esse volume de informação, ele começou a identificar padrões que eram invisíveis para nós. E agora ele consegue prever não só quais doenças uma pessoa pode desenvolver, mas também quando. Ok, isso é o panorama geral. Mas e no nível pessoal, no dia a dia? É aí que entra o Agente de Saúde Pessoal, ou PH. Se o Delphi 2M é a visão macro, o PH é a ferramenta individual, feita sob medida para cada pessoa. E o legal do PHA é que ele não é uma IA sozinha. Pense nele como uma equipe de 3 IAs especialistas trabalhando juntas. Tem um agente cientista de dados que fica analisando todos os seus exames e sensores. Tem um agente especialista médico, que está sempre por dentro das últimas pesquisas. E, por fim, tem um agente coach de saúde, que pega toda essa informação complexa e ajuda a transformar em ações práticas. E essa abordagem de equipe funciona. Em testes, os resumos que essa equipe de IAs gerou foram considerados úteis pelos médicos mais que o dobro das vezes se a gente comparar com o modelo de IA padrão sozinho. Ou seja, essa colaboração realmente faz toda a diferença. Mas, beleza, prever o futuro é incrível. Só que isso é só uma parte da história. Para uma prevenção ser realmente eficaz, a gente também precisa saber o que está acontecendo no corpo agora, nesse exato momento. Precisamos de dados em tempo real. E aí que entram outras tecnologias bem impressionantes. Por exemplo, os relógios epigenéticos de órgãos, que conseguem dizer a partir de uma amostra de sangue qual a idade real dos seus órgãos. Tipo, seu coração pode estar envelhecendo mais rápido que seus pulmões. E tem também um monitoramento contínuo de proteínas, um sensor na pele, parecido com aquele de glicose, sabe? Só que ele fica rastreando sinais de inflamação no corpo em tempo real. Então, quando a gente junta todas essas peças, a previsão de longo prazo da IA, o acompanhamento pessoal do PHA e o monitoramento em tempo real, o resultado não é só uma melhoria do sistema antigo. A gente está falando de um paradigma completamente novo de saúde. É a transição final do reativo para o proativo. E a diferença é gritante. Hoje, a prevenção primária se baseia num conjunto bem limitado de ferramentas, né? Pressão, colesterol. No futuro, a gente vai ter uma riqueza de dados que é incomparável. É como sair de um rascunho todo borrado para uma imagem em altíssima definição da nossa própria saúde. Vamos deixar isso mais concreto. Imagina um plano futuro de prevenção de câncer. Primeiro passo, a gente usa a genética para identificar quem tem um risco maior. Depois, usa os relógios de órgãos para monitorar a idade do sistema imunológico da pessoa. Ao mesmo tempo, os sensores na pele rastreiam qualquer sinal de inflamação. E aí, a IA integra tudo isso para que se possa agir muito antes que um câncer sequer tenha a chance de se desenvolver. E o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a gente está, de fato, testemunhando o começo de uma nova era. Uma era em que a medicina pode finalmente cumprir aquela sua promessa mais antiga. Não só tratar quem está doente, mas principalmente manter as pessoas saudáveis. E é muito importante lembrar, isso é só o começo. Os modelos de IA que a gente tem hoje já são impressionantes, mas eles vão ficar exponencialmente melhores e mais precisos conforme a gente for adicionando mais e mais camadas de dados, desde nossa genética até informações sobre nosso sono e nossa alimentação. Olha, a gente sabe que existe muito ceticismo em torno da IA generativa, e com toda razão. Mas quando o assunto é saúde humana, o potencial é imenso. Essa citação do Eric Topol resume bem essa esperança, de que essa tecnologia seja finalmente a chave que vai destravar a verdadeira prevenção para a humanidade. E a gente termina com essa reflexão. Depois de décadas de um progresso bem lento, estamos na beira de uma revolução de verdade. A grande questão que fica no ar é, será que a inteligência artificial, no meio de tantas aplicações possíveis, vai encontrar seu propósito mais nobre justamente aqui, nos dando o poder de viver vidas não só mais longas, mas o que é mais importante, vidas muito mais saudáveis? Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma verdadeira revolução na prevenção de doenças. Essa ideia vem de um artigo do Eric Topol, que foi uma dica do Dr. Dario Santucci para a nossa série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. E a ideia central, gente, é muito forte. Pensa comigo. E se a gente pudesse parar o câncer ou o Alzheimer antes mesmo deles darem o primeiro sinal? Pois é. O Topol diz que isso deixou de ser ficção científica. A gente está entrando na era da prevenção de verdade. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? Primeiro, a gente tem uma mudança total de foco na medicina. Sabia prevenção secundária, tipo uma mamografia, que acha uma doença que já está lá? Então, a gente está falando de prevenção primária para valer.
A meta é usar a tecnologia para impedir que o câncer ou um problema no coração simplesmente não aconteçam. Segundo ponto, e aqui a coisa fica bem futurista, hein? A inteligência artificial já consegue prever a nossa saúde. Tem um modelo chamado Delphi 2M. Pensa nele como um GPT, só que para o seu corpo. Ele aprendeu com os dados de milhões de pessoas e agora consegue dizer com bastante precisão quais doenças você tem mais risco de ter. E o mais incrível, quando isso pode rolar. E por último, estão surgindo ferramentas super personalizadas. Já ouviu falar do agente de saúde pessoal do Google? É tipo um assistente de IA que olha seus dados e vira seu time de especialistas virtual. Ou então os relógios epigenéticos. Com uma gotinha de sangue, eles te dizem se seu cérebro ou coração estão envelhecendo mais rápido que o resto do corpo. É um baita alerta, né? No fim das pontas, é isso. A combinação de inteligência artificial com nossos dados de saúde está abrindo as portas para uma medicina que prevê o futuro, é feita para você e é muito mais eficaz. Olá e bem-vindo! Hoje temos uma análise muito especial que faz parte da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dario Santucci. Ele compartilhou com a gente uma fonte que, olha, me fez repensar muita coisa. É um artigo do Eric Topol chamado É Hora da Prevenção Primária na Medicina. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo numa ideia que parece roteiro de filme, mas que já está batendo na nossa porta. A capacidade de prever e, mais importante, de evitar doenças gravíssimas como o câncer, Alzheimer, problemas cardíacos, antes mesmo que elas deem qualquer sinal. A proposta é sair daquele modo bombeiro que apaga o incêndio depois que ele começou, sabe? Para um modo, sei lá, engenheiro florestal que cuida para que o fogo nem comece. Antessala de uma revolução na medicina. E a chave para abrir essa porta, segundo o autor, é a inteligência artificial. Vamos ver o que isso significa na prática, porque, olha, os detalhes são impressionantes. Ótimo, vamos começar pelo básico então. Porque a palavra prevenção pode enganar um pouco. Quando a gente fala nisso, eu logo penso nos exames de rotina, né? Mamografia, colonoscopia, aquele check-up anual. Mas o artigo joga uma luz diferente sobre isso, fazendo uma distinção que é crucial para toda a conversa. Sim, e essa é a base de tudo. O autor nos lembra da diferença entre a prevenção secundária e a prevenção primária. O que você mencionou, os exames, são a prevenção secundária. O objetivo é a detecção precoce. A doença já está lá, silenciosa, e a gente tenta encontrá-la no estágio inicial. Usando a sua metáfora do incêndio, é como ter um vigia numa torre que localiza a primeira fumaça na floresta. Ah, entendi. O fogo já começou, mas você detecta cedo o suficiente para controlar com mais facilidade. Entendi. A secundária é achar o problema cedo. Então a primária é evitar que a faísca sequer apareça. Isso. Exatamente essa lógica. A prevenção primária é o santo graal, é impedir que a doença se desenvolva. O grande, e talvez o único, sucesso estrondoso que a gente tem nisso até hoje são as vacinas contra doenças infecciosas. Certo. Elas preparam o nosso corpo para que o invasor nem consiga se estabelecer. Na analogia, seria garantir que a floresta esteja tão úmida e bem cuidada que uma faísca simplesmente apaga antes de virar fogo. E aqui vem o ponto que me deixou chocado no artigo. Para as doenças que mais matam e assustam a gente hoje, as cardiovasculares, o câncer, as neurodegenerativas, como o Alzheimer, nossa capacidade de fazer essa prevenção primária tem sido mínima. O texto chega a citar que as mortes por doenças cardíacas, ajustadas por idade, estão voltando a subir nos Estados Unidos. Parece loucura, né? Com tanta tecnologia. Não faz sentido, mas é a realidade. E o resultado é que nós construímos um sistema de saúde focado quase que inteiramente no tratamento. É um modelo reativo, caríssimo e que, para muitas dessas condições em estágio avançado, oferece um sucesso bem limitado. A grande promessa do artigo e o motivo do otimismo dele é que agora, pela primeira vez em décadas, parece que temos as ferramentas para virar esse jogo. E essa ferramenta é a inteligência artificial. É aqui que a conversa sai do campo da saúde pública e entra, assim, num território quase de ficção científica. O artigo dá um destaque enorme a um estudo sobre um modelo de IA chamado Delphi 2M. A analogia que eles usam para explicar é genial. Pense no histórico de saúde de uma pessoa como uma frase bem longa. Cada doença, cada consulta, cada sintoma é uma palavra nessa frase. A IA, que foi treinada na linguagem da saúde humana,
lendo milhões dessas frases, consegue prever qual vai ser a próxima palavra, ou seja, a próxima doença. É como o autocompletar do celular, mas prevendo o futuro da nossa saúde. É o jeito brilhante de explicar. E o fascinante são os detalhes de como isso funciona, não é só um conceito abstrato. O Delphi 2M foi treinado com dados de 400 mil pessoas do UK Biobank, que é um dos maiores e mais detalhados repositórios de dados de saúde do mundo. Nossa. E depois, para ver se funcionava mesmo, foi validado com os dados de 1,9 milhão de pessoas na Dinamarca. Peraí, mas o autocompletar do meu celular erra o tempo todo. Ele sugere umas palavras que não tem nada a ver. Qual é a margem de erro quando a gente está falando da vida de alguém? Dá para confiar nesse oráculo? Ótima pergunta. E é aí que os números impressionam. A precisão para prever um leque de mais de 1.000 doenças ao longo de 10 anos é considerada notável. Mas para prever a mortalidade geral em 10 anos, a precisão é absurda. Atinge 0,97. 0,97. Sim, numa escala de 0 a 1, onde 1 é a perfeição, 0,97 é algo quase perfeito. É um nível de acerto altíssimo. E o que ele prevê exatamente? Ele só diz há um risco de diabetes ou é mais específico? É muito mais poderoso. Ele não prevê só uma doença. Ele consegue mapear quais entre mais de 1.000 doenças podem surgir, se elas podem aparecer juntas, como múltiplas condições, e, o que talvez seja o mais importante, quando elas provavelmente vão aparecer. Quando? Sim. O artigo menciona um teste em que usaram os dados de uma pessoa aos 60 anos para prever toda a trajetória de saúde dela até os 80. 20 anos de previsão. Isso é surreal. E a performance do modelo quase não caiu. É a diferença brutal entre dirigir numa estrada com neblina densa, reagindo a cada curva em cima da hora, Certo. e ter um mapa 3D detalhado do percurso inteiro, com alertas sobre cada buraco, cada trecho perigoso. E o artigo diz que isso é só o começo, que esse modelo pode ficar ainda melhor. É um ponto crucial. A versão atual do Delphi 2M foi treinada basicamente com dados de prontuários médicos. Ele ainda não inclui outras camadas de informação riquíssimas, como os scores de risco poligênico, que vêm da análise do nosso genoma, ou dados de biomarcadores específicos do sangue. Ah, claro. Quando essas camadas forem adicionadas, a precisão desse mapa vai ficar, assim, ainda mais assustadora. A gente está só arranhando a superfície. Ok. Então a IA pode nos dar esse mapa incrivelmente detalhado do futuro da nossa saúde. Mas um mapa só é útil se a gente souber dirigir, certo? De que adianta saber que tem um buraco daqui a 5 anos se a gente não souber como desviar? Como a tecnologia nos ajuda a tomar o volante? Perfeito. Prever é só metade da batalha. E o artigo entra exatamente nisso ao apresentar outra ferramenta, o Agente de Saúde Pessoal, ou PHA, desenvolvido pelo Google DeepMind. A ideia é ter literalmente uma equipe de saúde de IA dentro do seu bolso. Isso me parece a solução para um problema que todo mundo tem. O médico dá um conselho na consulta anual, coma melhor, faça exercícios, e depois, a pessoa fica por conta própria. Esse agente parece preencher o vazio dos outros 364 dias do ano. É exatamente essa lacuna que ele visa preencher. E ele é descrito como um sistema multiagente, o que é bem interessante, não é uma única IA tentando fazer tudo. São 3 IAs especialistas trabalhando juntas. 3? Sim, uma é cientista de dados, que mastiga os números, a outra é uma especialista médica que entende o contexto clínico, e a terceira, e talvez a mais importante, é uma health coach, uma treinadora de saúde. Uma treinadora. Isso que ajuda a transformar a informação em ação no dia a dia. E como isso funcionaria na prática? Eu converso com esse agente pelo celular? Exatamente. Ele processaria todos os seus dados de saúde, desde prontuários até o que seu smartwatch coleta, e cruzaria isso com o conhecimento médico mais recente. Mas o diferencial é a interatividade. Ele não só analisa, ele conversa, dá conselhos de bem-estar, funciona como um coach de longo prazo que se lembra das suas conversas anteriores. Uau! O foco é ajudar a pessoa a gerenciar os fatores de estilo de vida que a gente sabe que são críticos, mas que são muito difíceis
de mudar por conta própria. E não para por aí, né? O artigo menciona outras tecnologias que, se você me contasse há 5 anos, eu diria que era coisa de cinema. Uma delas são os relógios de idade de órgãos epigenéticos. O nome já é complicado. Mas o conceito é revolucionário. Com um único exame de sangue, analisando marcadores químicos no nosso DNA, seria possível determinar a idade biológica de cada um dos seus órgãos e sistemas. Seu cérebro, seu coração, seus rins. Exatamente. Mas isso não abre uma caixa de Pandora? Imagina receber a notícia. Seu cérebro está biologicamente 10 anos mais velho que você. Isso pode gerar uma ansiedade brutal. Como a gente lida com o lado psicológico dessa informação toda? Sem dúvida, essa é uma das grandes questões. Mas a perspectiva do artigo é que essa informação não seria um veredito, e sim um alerta poderoso. Seria como o painel do carro acendendo a luz do óleo. Você não entra em pânico, você age. É um bom ponto. Saber que seu coração está envelhecendo mais rápido te daria um motivo muito concreto para intervir com dieta, exercícios, acompanhamento, antes que uma doença se instale. Faz sentido. E tem também o tal do monitoramento contínuo de proteínas. Sim, o CPM. A melhor analogia são os monitores contínuos de glicose que pessoas com diabetes já usam. Agora imagine um sensor parecido, minúsculo, sob a pele, que não mede só a glicose, mas dezenas de outras proteínas e marcadores em tempo real. Nossa, já imagino a confusão no grupo da família. Gente, minha proteína C reativa de inflamação subiu depois da feijoada de domingo. Exato. Brincadeiras à parte, o nível de autoconhecimento biológico seria algo que nunca tivemos. Seria possível ver em tempo real no smartphone como o corpo responde a uma refeição, a uma noite de sono ruim, a um novo exercício. O feedback instantâneo. Isso. Um feedback instantâneo sobre o impacto do seu estilo de vida na sua biologia. Certo, vamos tentar organizar tudo isso. Se a gente junta o poder de previsão do Delphi 2M com essas ferramentas de ação e monitoramento, como fica a jornada de saúde de uma pessoa? O artigo faz um contraste bem claro entre como é hoje e como poderia ser. E se conectarmos isso ao quadro geral, a mudança é drástica. Hoje, o que a gente chama de prevenção de ponta é uma lista curta e genérica de recomendações. Tenha uma boa dieta, faça exercícios, não fume. Isso. O próprio artigo admite, com uma certa frustração, que a adesão a isso, tanto por médicos quanto por pacientes, é muito baixa. E o futuro, segundo essa visão? O futuro é um modelo de hiperpersonalização. Ele integra todas essas camadas de dados de uma única pessoa. A genômica, os biomarcadores, os relógios de idade dos órgãos, exames de imagem, os dados dos sensores. Uma IA multimodal que entende todos esses tipos de dados, analisa o conjunto para criar um perfil de risco único e dinâmico. Então a conversa muda. Completamente. Deixa de ser recomendações para a população geral e passa a ser, com base nos seus dados, aqui está o que você precisa fazer agora para evitar a doença X, que seu perfil indica ter 70% de chance de aparecer em 7 anos. O artigo dá uns exemplos que ajudam a tornar isso menos abstrato. Um deles é sobre o câncer de pâncreas. Um dos mais letais, porque quase sempre é descoberto tarde demais. Exato. Ele menciona que a IA já consegue analisar prontuários e identificar padrões muito sutis. Uma combinação de sintomas que não parecem relacionados, pequenas alterações em exames, coisas que um médico humano jamais conectaria. Com isso, ela consegue sinalizar pessoas com altíssimo risco anos antes do diagnóstico convencional. Abrindo uma janela de oportunidade. Uma janela imensa para uma investigação muito mais direcionada. E ele também fala de um ensaio clínico para prevenir o Alzheimer. Sim, e esse exemplo é a materialização de todo o conceito. Um ensaio que está para começar, focado em pessoas com alto risco genético e biológico para o Alzheimer. Eles não vão esperar a pessoa ter perda de memória. Vão usar biomarcadores no sangue como uma proteína chamada p-tau217, que indica o início do processo da doença no cérebro. As intervenções, sejam medicamentos ou estilo de vida, seriam guiadas por esses marcadores moleculares. O objetivo é impedir que a doença sequer chegue a se manifestar clinicamente. É a definição perfeita de prevenção primária. Em ação.
Resumindo, então, o que o artigo descreve é realmente a aurora da prevenção primária. É uma mudança de paradigma gigantesca, de uma medicina que conserta o que quebrou para uma medicina que preserva o que está funcionando. E a IA, que muitas vezes a gente vê com medo ou desconfiança, surge aqui como a grande aliada para isso. É uma visão bastante otimista, sem dúvida. O artigo argumenta que, apesar de todo o pessimismo e das polêmicas em torno da IA generativa, essa pode ser a sua contribuição mais profunda e positiva para a humanidade. Mas sempre tem um mas, não é? A tecnologia pode estar pronta ou quase pronta, mas e nós? E o sistema de saúde como um todo? Exato. E essa é a reflexão final que o artigo nos deixa e que talvez seja o maior desafio. Essas ferramentas de IA podem nos dar o mapa mais preciso do mundo e o carro mais tecnológico para dirigir. Mas como a gente garante que os médicos na linha de frente, especialmente na atenção primária, que já vivem sobrecarregados, terão tempo, treinamento e incentivo para usar esse mapa de forma eficaz? Certo. E como nós, como indivíduos, vamos usar esse oceano de dados para vivermos melhor e não para nos tornarmos reféns de uma ansiedade constante sobre cada pequena flutuação biológica? A tecnologia é só metade da equação. O verdadeiro desafio que vem pela frente é a sua implementação humana e sistêmica. Bem-vindos! Esta conversa faz parte da série especial Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dário Santucci. Olá! Hoje, a gente mergulha num artigo que defende que a inteligência artificial está começando uma nova era de prevenção primária. A promessa é prever doenças muito antes de elas aparecerem. O texto é muito bom, é visionário, mas vamos ver como deixá-lo ainda mais forte. Para começar, o artigo apresenta avanços tecnológicos que são, fascinantes, mas ele poderia amarrar melhor o argumento central se tecesse tudo isso numa narrativa mais unificada. Sim, essa é a primeira grande oportunidade, sem dúvida. Lendo o texto, sabe qual foi a minha sensação? Qual? Parecia que eu estava numa feira de tecnologia de ponta. Cada stand, ou seja, cada tecnologia que ele apresenta, o Delphi 2, M, o agente de saúde pessoal, os relógios de órgãos, cada uma é incrível. Você fica maravilhado. Sim, com cada um deles. Mas aí, no final do corredor, você se pergunta, tá, e como tudo isso funciona junto? A sensação é de que são peças brilhantes, mas que vieram em caixas separadas. Exato! A apresentação é sequencial, e isso faz com que pareça uma lista de compras de inovações, não é? Você tem o modelo preditivo, aí tem o agente pessoal, depois os sensores. Isso. Cada um é impressionante, mas a conexão entre eles não é explícita. O texto acaba jogando para o leitor a tarefa de montar o quebra-cabeça. E essa é uma carga muito grande para o leitor, né? O autor tem a visão completa, a gente percebe, mas ele a transmite em fragmentos. A sugestão aqui seria mudar a abordagem. Em vez de uma lista de tecnologias, apresentar uma arquitetura de prevenção. Uma arquitetura? É, mostrar a planta da casa, não só os tijolos de última geração. Gosto dessa ideia de arquitetura. E na prática, como seria isso? Como o autor poderia mostrar essa planta da casa logo de cara? Olha, um jeito bem direto seria pegar um conceito que ele mesmo usa lá para o final do texto. É o de um modelo para prevenção primária. E trazer isso lá para o comecinho. Ah, inverter a ordem? Exato. Ele poderia começar dizendo algo como: para revolucionar a prevenção, a gente precisa de um ecossistema integrado com 4 funções: prever, guiar, monitorar e ajustar. A partir daí, cada tecnologia que ele apresenta não é mais um item isolado, ela vira solução para uma dessas funções. Entendi. Deixa de ser uma lista e vira um sistema lógico. Então ficaria algo tipo: o Delphi 2M cumpre a função de prever, criando mapa de riscos futuros. Isso. Relógios de órgãos e o monitoramento de proteínas são os sensores em tempo real que fazem o monitoramento e o ajuste. Exatamente. A percepção do leitor muda na hora. Não são mais 4 tecnologias, é um sistema. Mas tem outra abordagem, talvez até mais poderosa, que é usar um fio narrativo. Transformar a explicação em uma história. A famosa jornada do herói. Só que aqui seria a jornada do paciente, né? Mas contar uma história não corre o risco de simplificar demais a tecnologia?
É um risco, claro, mas se for bem feito, o efeito é o contrário. A história não simplifica, ela contextualiza. Ela dá um propósito. Poderíamos criar uma personagem, vamos chamar de Ana. Uma mulher de 40 anos, sem sintomas, que entra nesse novo ecossistema. Ok. A narrativa mostraria o Delphi 2M analisando os dados dela e prevendo um risco alto de, sei lá, desenvolver uma condição renal crônica em 15 anos. Algo invisível para a medicina de hoje. Certo, isso já é um gancho muito forte. Um risco futuro, não uma doença de agora. E aí entra o agente de saúde pessoal. Ele não vai entregar para Ana um paper científico. Não, ele traduz a previsão num plano de vida. Ana, com base nesse risco, aqui estão 3 mudanças simples na sua dieta que podem reduzir essa chance em 70%. A previsão abstrata vira uma ação concreta, gerenciável. E os sensores entram para fechar o ciclo. Os relógios de órgãos não diriam só a idade biológica geral dela, mas a idade específica dos rins dela. Uau! E ela poderia ver, mês a mês, que a idade dos rins está, de fato, rejuvenescendo. Isso é muito poderoso. A tecnologia deixa de ser algo que acontece com ela e passa a ser uma ferramenta que ela usa. A gente sai da engenharia e entra na biografia. E honestamente, é bem menos intimidador, né? Quando você listou as 4 tecnologias, eu já fiquei meio perdida. Mas seguir a jornada da Ana, isso eu consigo acompanhar. A tecnologia serve a pessoa e não o contrário. Une tudo. E soa quase perfeito, não é? Sim. E essa sensação de perfeição nos leva direto para a segunda grande oportunidade aqui. A jornada da Ana é inspiradora, mas parece um conto de fadas quando a gente pensa no sistema de saúde que a gente tem hoje. O artigo pinta um quadro incrível do o quê, mas não explora o como isso se encaixaria no mundo real. Sim, essa é uma lacuna que eu também senti. A tecnologia é apresentada quase como uma solução mágica que vai se plugar no sistema e pronto. E a gente sabe que não é assim. E as perguntas dos leitores nos comentários do artigo original mostram isso. As pessoas perguntam: quem vai pagar por isso? Meu médico já não tem tempo para mim. Como ele vai analisar todos esses dados? E o autor até menciona algumas limitações, como viés de algoritmo, privacidade. Mas ele fala disso de forma pontual, para cada tecnologia. O que falta é uma discussão mais honesta e centralizada sobre as barreiras sistêmicas. Falta a ponte entre o brilho do laboratório e a bagunça do consultório. Concordo. Mas aí tem um risco, não tem? Se o autor gastar muito tempo falando dos problemas, falta de verba, médicos sobrecarregados, a visão dele não pode acabar soando pessimista ou até inviável. Como ele pode abordar os obstáculos sem enfraquecer o próprio argumento? Essa é a questão-chave. E a resposta está no equilíbrio. Não é para dedicar metade do artigo aos problemas, mas ter uma seção, talvez com um título tipo Da visão à realidade, superando os desafios, onde ele mostra que pensou nisso. Entendi. E isso, de forma contraintuitiva, não enfraquece o argumento. Pelo contrário, fortalece a credibilidade dele. Mostra que ele não é um otimista ingênuo, mas um visionário com o pé no chão. É uma forma de antecipar o ceticismo do leitor e dizer: eu sei, não é fácil e eu pensei nisso também. Isso constrói confiança. E o que essa sessão teria especificamente? Poderia levantar umas 3 ou 4 perguntas cruciais, sem ter que dar todas as respostas. A primeira seria sobre a força de trabalho. Algo como a gente vai treinar os médicos e enfermeiros que já estão no limite para se tornarem intérpretes de dados complexos? Boa pergunta. Qual vai ser o novo papel do médico de atenção primária? Imagina um médico com 15 minutos por consulta tendo que explicar para Ana o que significa um aumento de 5% no risco de alguma coisa. Complicado. E a questão do modelo de negócio talvez seja a maior de todas. Sem dúvida. A segunda pergunta seria sobre os incentivos. O autor poderia escrever: nossos sistemas de saúde são, em grande parte, reativos e estruturados para lucrar com tratamento. Como podemos realinhar os incentivos econômicos para que hospitais e seguradoras invistam massivamente em prevenção? Reconhecer essa dissonância já é um passo enorme. Fundamental. E tem o lado do paciente que foi levantado lá nos comentários, a tal da literacia de dados. O agente de saúde pessoal parece ótimo, mas... e a ansiedade?
Receber um alerta no celular dizendo que seu risco de algo aumentou pode ser apavorante sem um contexto humano. Perfeito. A terceira questão é essa. O PHA, esse agente, pode empoderar, mas também pode criar uma geração de cibercondríacos, sabe? Sim, pessoas obcecadas com métricas. Exato. Pessoas que não entendem completamente o que aquilo significa. O que é a proteína X subir 0,2%? É para ter pânico ou para comer mais brócolis? A tecnologia dá o dado, mas a sabedoria para interpretar ainda precisa do componente humano. Abordar isso transforma o artigo de uma celebração da tecnologia num roteiro mais ponderado e, no fim das contas, mais convincente. Certo. Então, depois de unificar a narrativa e ancorar a visão na realidade, o autor precisa fechar com força. E a conclusão, do jeito que tá, é poderosa, mas me deixou um pouco no ar, sabe? Exatamente. A frase final de que a IA pode ser a maior contribuição para a saúde humana é forte, é memorável, mas deixa o leitor com aquele sentimento de uau, incrível, e agora? E agora? É esse mesmo. É como ver um discurso inspirador sobre ir a Marte, mas sem falar que precisa construir foguete, treinar astronauta. A inspiração é imensa, mas o primeiro passo não está claro. Falta o chamado à ação. A proposta, então, é transformar essa conclusão inspiradora num convite mais direto, um roteiro inicial para os diferentes envolvidos. Isso. Em vez de uma única mensagem grandiosa para todo mundo, ele poderia segmentar o apelo final, direcionar mensagens específicas para cada grupo que precisa agir. É a diferença entre dizer o futuro será brilhante e dizer aqui está a sua lanterna, vamos começar a construir esse futuro juntos. Então, em vez de um parágrafo final único, ele poderia reestruturar para delinear essas responsabilidades. Me parece uma ótima ideia. Como você imagina isso? Para que esta nova era da prevenção se concretize, uma ação coordenada é essencial. E aí ele divide. Aos pesquisadores, cabe a tarefa de validar estes modelos em populações diversas para evitar os vieses do passado. Certo. Aos educadores e conselhos de medicina, o desafio de reformar a formação em saúde, incluindo ciência de dados como pilar. Aos legisladores, a missão de criar estruturas que paguem pela prevenção, tanto quanto pagam pelo tratamento. Gosto muito disso. E o paciente, onde a gente entra nesse chamado? Aí ele fecharia com o leitor. E a nós, como pacientes, o papel de evoluir de receptores passivos para parceiros ativos na nossa própria saúde, nos engajando com essa nova fronteira com curiosidade e criticidade. De repente, todo mundo que lê, seja pesquisador, médico ou paciente, se vê com uma missão. Ninguém é mais um espectador. Essa abordagem de segmentar as responsabilidades é muito poderosa para quem está dentro do sistema. Mas e para o leitor comum? Talvez ele se sinta pequeno perto dos legisladores e pesquisadores. Existe outra forma de dar a ele esse senso de agência? Com certeza. Uma alternativa, talvez mais focada no público geral, seria sugerir próximos passos, tangíveis e imediatos. Em vez de focar no sistema, focar no indivíduo. O autor poderia perguntar: o que você pode fazer hoje, depois de ler este artigo? E quais seriam essas ações? Coisas concretas. Por exemplo, primeiro, eduque-se. Busque informações sobre estudos clínicos de medicina preventiva. Segundo, converse. Na sua próxima consulta, fale com seu médico sobre prevenção. Terceiro, participe. Apoie políticas públicas que financiam a pesquisa em prevenção. Isso dá ao leitor 3 coisas que ele pode fazer assim que terminar de ler. A inspiração virá a ação imediata. Exato. De um jeito ou de outro, a ideia é a mesma. Fechar o artigo não só com uma visão, mas com um convite. É dar ao leitor um mapa, por mais simples que seja, para ele começar a caminhar naquela direção. Exatamente. Isso faz com que a mensagem do artigo dure muito mais que a leitura. Ela se torna uma semente para a ação. Ótimo. Resumindo os pontos da nossa conversa, então. Primeiro, é a importância de costurar as tecnologias numa narrativa única e coesa, seja com a metáfora da arquitetura ou a jornada de uma paciente como a Ana.
Depois, a necessidade de encarar de frente os desafios práticos e sistêmicos. Falar sobre as barreiras de implementação não enfraquece a visão, mas a torna mais crível, mais robusta. E, por fim, a oportunidade de refinar a conclusão. Transformar um final inspirador, mas geral, num apelo à ação claro e direcionado, seja distribuindo tarefas ou oferecendo próximos passos concretos para o leitor. São sugestões para fortalecer uma peça que já é excelente. É o caminho para transformar o que já é uma análise visionária num verdadeiro manifesto para o futuro da medicina. Se estas reflexões forem úteis, a gente convida você a refinar o material e, se desejar, submetê-lo novamente para uma nova conversa.